O próximo livro é o do Tiago Nigro, O Homem que Comprou o Tempo, Princípios Milenares sobre Dinheiro. O Tiago, ele escreve, o Tiago você já deve conhecer, ele é criador do canal O Primo Rico, famigerado Primo Rico, conhecido muito assim, e ele é um investidor financeiro, acabar falando muito essa parte de investimentos e de negócios. Pois bem, o livro, ele tentou trazer uma proposta um pouco diferente do que normalmente as pessoas que escrevem seus próprios livros fazem quando são do mercado financeiro. Ele acabou trazendo uma história com um ar literário mesmo. E ao longo dessa história, ele acabou chamando a atenção em relação a alguns princípios. Princípios, às vezes, milenares, como ele acabou dizendo, mas princípios muitas das vezes vinculados à parte do dinheiro, mas de uma forma geral ao sucesso da pessoa, compreende? Ao longo do livro, também a pessoa ia deslocando, vamos dizer assim, no tempo. E ele costumava chamar a atenção que tais princípios não somente eram importantes para aquela época, mas também continuam sendo importantes. Bom, é uma proposta diferente, caso você goste, estou te apresentando como é que foi essa ideia. Eu vou falar aqui as minhas divagações em relação ao livro, só peço que antes você curta aqui o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho se você já conhece aqui o canal, se não tem problema, no decorrer do vídeo você toma a sua decisão. Esse é um dos livros do Tiago, certo? Ele tem alguns outros, o mais conhecido é do 1000 ao milhão sem perder o cafezinho, sem cortar o cafezinho, que é uma outra proposta também lá, é uma outra proposta. Aqui é uma proposta única, que não somente que ele escreveu, mas a maioria dos livros, eu não me recordo de cabeça um livro de alguém do mercado financeiro que fez basicamente dessa forma, sinceramente, foi a primeira vez. Brasileiro, certo? Brasileiro. Bom, a primeira divagação é a parábola da semente. O Tiago, ele ficou também bastante conhecido ali na época do Covid, em que ele foi fazendo algumas lives que acabaram atingindo 150 mil pessoas, e nessas lives ele acabou chamando a atenção a parábola da maçã, não sei te dizer se foi a parábola da semente também, em que dentro de uma maçã tem inúmeras sementes. Portanto, dentro de uma semente tem infinitas maçãs, porque uma semente, outra maçã, inúmeras sementes e assim por diante. Esse raciocínio ele acabou tentando vincular a parte do investimento financeiro. A primeira reflexão é que tudo que você faz na vida, que você planta, é um investimento. Tudo, você tem que pensar dessa forma. Tudo que você faz na vida é um investimento. Podendo esse investimento ser bom ou ruim, né? Tem esse detalhe. Por quê? Quando você estuda para poder passar numa prova, é um investimento. Se você passou na prova, foi um excelente investimento. Caso você não tenha passado na prova, ainda continua sendo um investimento. Não tão bom quanto seria se você passasse, mas ele é um investimento porque você adquiriu conhecimento. Às vezes, você faz algum investimento errado na vida. Então você toma alguma atitude errada e, inevitavelmente, isso pode acabar refletindo ou como as pessoas te enxergam ou no que você vai conquistar ao longo do tempo. Então tome muito cuidado com tudo que você planta. Tome muito cuidado o ambiente que você está. Tome muito cuidado com seus investimentos. Eu me lembro que na minha infância, que um belo dia, como outro qualquer, eu era uma criança, nem sei que idade eu tinha, a minha mãe acabou me chamando e ela me entregou 3 sementes de romã. Ela pediu para eu pegasse essa semente, talvez isso acontecesse na sua casa. Ela pediu para que eu pegasse essa semente e eu fingisse que estava lançando atrás do meu ombro. Acho que antes ela pediu para que eu refletisse quais seriam os meus sonhos para o próximo ano. Pelo que entendi, acho que a minha avó já fez isso com ela ou algo nesse sentido. Não sei muito bem, sinceramente. Acho que eu devia ter uns 10, 11 anos. E logo eu teria 3 sonhos. Eu iria fingir que estava jogando para trás, por trás do meu ombro para o chão. Depois eu iria colocar no algodão e colocar na minha carteira.
Eu só iria tirar da minha carteira ou no próximo ano, ou se ao longo do tempo o sonho fosse realizado. Eu sinceramente não me lembro qual foi o sonho, sendo bem sincero. Só que o grande ponto é que semear não começa com o simples fato de ter sementes em mãos, tampouco com possuir a terra propícia para o plantio. O verdadeiro início da semeadura está na intenção por trás da ação. Eu não sabia o que iria fazer para alcançar meus sonhos, não tinha noção do que era factível pedir ou não, mas pude perceber que o primeiro passo era definir algo. E por que a escolha da romã e não outra fruta? Sem entrar na questão religiosa, porque tem essa questão religiosa envolvida, mas focando na característica da fruta, a romã possui entre 500 a 1000 sementes, cada romã. Olha que interessante. Quando eu iniciei minha semeadura, primeiramente definindo os meus sonhos, tive acesso à semente da romã. Compreenda, eu tinha 1000 sementes, 1000 sonhos, 1000 possibilidades. Todas elas aguardando eu investir, para serem investidas. Eu poderia plantar para o meu futuro todas essas 1000 sementes, mas talvez eu plantasse sementes ruins, talvez eu investisse na minha vida de forma negativa, e ninguém quer isso. Essa é a grande verdade. Eu optei por 3 sementes lançadas por cima do meu ombro, por cima do meu ego, por cima da minha alma. Acabei escrevendo de forma bem literária também aqui, provavelmente porque o livro traz essa história, né? O chão nunca foi o destino, mas sim a minha carteira, a minha proteção. Eu cuidei dessas sementes ao longo do ano. Essa é a grande verdade. O livro, ele acaba passando um pouco essa parábola. Eu não vou contar aqui toda a história do livro, mas entenda que basicamente é um pai, um preceptor, vamos olhar dessa forma, que tenta passar seus ensinamentos para uma pessoa mais jovem. Pois bem, nesse momento, é normal a pessoa mais jovem não querer ouvir o seu preceptor, não querer ouvir o seu pai. E esse jovem, ele acaba recebendo um presente. Só que esse presente acaba levando com que ele viaje, digamos assim, no tempo. E essa viagem no tempo, não somente esse jovem, como também o pai, eles acabam viajando. O pai sempre na frente do jovem. Então a viagem foi para o Egito. Quando o jovem chega no Egito, alguém fala, o seu pai já passou aqui. E esse jovem acaba percebendo que os ensinamentos que o pai, uma pessoa já um sábio, acaba passando para as outras pessoas daquela época, acabam tendo resultados muito, muito positivos. Assim, bastante positivos. E esse jovem, eu não me recordo se é homem ou mulher, mas esse jovem acaba, acho que é mulher, essa jovem, ela acaba entendendo o verdadeiro valor de alguns princípios, que podem ser aplicados tanto em negócios como na própria vida. E em certo momento, um desses aprendizados fica vinculado à parábola da semeadura. Você precisa plantar. Você precisa plantar. Se você não planta em um terreno fértil, com intenção, sabendo o que você quer, como que você vai conquistar algo na sua vida? Pense dessa forma. Tem uma história, acho que não está nesse livro não, mas é muito conhecida, que um homem chega num comércio, ele compra 100 sementes. E ele está indo para a casa dele para poder plantar essas 100 sementes. Porém, no caminho, só que está um pouco furado. Algumas sementes caem no rio, outras sementes caem em rochas, outras sementes caem na areia. E, se não me engano, é uma passagem bíblica. Bom, ele chega na casa dele com 10 sementes, por exemplo, e ele planta essas sementes. Onde teve fruto? Na casa dele. Porque ele sabia o que ele queria, ele teve intenção, ele foi atrás, ele plantou, o terreno era fértil, adubado, ele teve todo o trabalho ali diariamente para poder levar ao fruto. As sementes caíram na rocha, na areia, no rio, acabaram não levando em nada. Pense sempre dessa forma. Você precisa plantar. Na vida tudo é investimento. Você precisa ter um terreno fértil. Você precisa de esforço para que esse resultado ao longo do tempo venha aparecer. É assim para tudo. Tudo na vida é investimento. Tudo, tudo. E não estou falando somente de investimento financeiro. O segundo tópico, a segunda divagação, que também é citada aqui no livro, eu chamei de as formigas não cansam. É muito normal
você falar que está cansado, mas na verdade você só está procrastinando. As formigas não procrastinam, vou usar essa frase. E o livro chama a atenção, em certo momento, para isso. Bem interessante. Por quê? Quando você é criança, as pessoas olham para você, você vai para aquelas festas, Natal, você vai para aquela festa de algum evento religioso, da sua família, a festa da sua tia, e você chega lá e as pessoas sempre perguntam do seu futuro. O que você vai ser quando crescer? As pessoas olham, uma pessoa muito educada, uma pessoa que estuda bastante. Elas acabam depositando em você uma expectativa. E muitas das vezes, quando você se torna adulto, quem nunca ouviu essa frase, ou para si, ou para outras pessoas, que ele tinha tudo para dar certo. Essa é a pior frase que pode existir no mundo. Ele tem muito potencial, ele tinha tudo para dar certo. Às vezes, nós não executamos algumas atividades, quase que sempre, por procrastinarmos bastante. Um dos ativos mais escondidos que existem na sociedade se chama foco. Foco. Quando eu falo foco aqui, não é somente foco para ganhar dinheiro, não. Sim, para investimento financeiro, você ter foco é muito importante. Você investir em setores por 10 anos, é difícil. Eu sei. Eu vou te dizer que eu não vejo a pessoa mais consistente nos investimentos. Não sou esse tipo de pessoa. Mas eu sempre estive focado em ganhar dinheiro e trazer esse dinheiro para o investimento, para gerar esse efeito bola de neve. Às vezes procrastinamos tudo na nossa vida, até ganhar dinheiro, até investir, até sermos pessoas melhores. No futuro, vou te dizer, isso vai dar um problema muito grande. Eu sei que você... Não estou querendo dizer que você tem que ser uma formiga, né? Óbvio que essa analogia não é perfeita. Mas uma formiga, quando ela tem uma demanda, ela simplesmente faz. Ela só executa e ponto final, ela não procrastina. Você nunca chegará nesse limite. Mas você tem que ter, talvez, você tem que parar de pensar que para tudo e a todo instante você é um revolucionário na frente de uma fábrica em 1850 na Inglaterra, gritando por mais direitos na Revolução Industrial. Calma, você não é um revolucionário. Nem tudo na sua vida você tem que procrastinar e reclamar. Algumas coisas você tem que somente fazer. E é isso. Bom, o próximo é o Talmud. Vários momentos, em um bem específico, o Thiago acaba trazendo estudo Talmud. Eu não sei muito bem sobre o Talmud, sendo sincero contigo. Então, pelo que eu li por alto, pelo que eu li no livro, o Talmud é um conjunto de escritas que abordam os costumes e tradições judaicas. Todavia, o foco aqui não é o Talmud, assim. É um livro muito grande, com inúmeros ensinamentos. Mas algo bem específico que o Talmud trata e que o Thiago acabou tratando. Com certeza você já se perguntou o que deveria fazer para ganhar mais dinheiro, para poder preservar o seu patrimônio, para poder ter um melhor investimento. Vale salientar que o Talmud tem ensinamentos que acabam percorrendo por mais de 15 séculos de existência, que podem ainda ser aplicados na atualidade, obviamente com seus devidos ajustes, tudo bem? No que tange a diversificação de patrimônio, caso você consulte o Talmud, você irá perceber que ele orienta dividir em 3 partes. O preceptor, o pai, que estava viajando no tempo, sempre na frente da jovem, em um certo momento ele acabou conversando com uma pessoa, não me recordo se foi no Egito ou foi em algum outro período histórico, e ele conversou com essas pessoas em relação a isso. Você precisa dividir o seu patrimônio em 3 partes. A filha nunca quis ouvir esse lero-lero do pai. Quando a filha chegou nesse período histórico e descobriu que o pai estava lá, e um dos ensinamentos que o pai acabou trazendo foi exatamente esse,
ela achou aquilo incrível, porque aquilo na prática funcionava bastante, aquilo na prática funcionava naquela época, e funcionava 2.000 anos depois, 3.000 anos depois, 5.000 anos depois, com seus devidos ajustes. Você às vezes tem que ouvir o preceptor, às vezes você tem que ouvir ensinamentos que percorrem, que correm, que gritam ao longo de séculos e milênios. Talvez algum bom ensinamento ali exista. Você deve estar se perguntando como é a divisão do Talmud. Basicamente ele divide em 3. Um terço ele pede para que você venha enterrar no solo. Basicamente, você comprar terras ou você comprar alguns pontos físicos, imóveis. Naquela época, você não poderia comprar fundos imobiliários. Não, hoje em dia você pode diversificar dessa forma. No entanto, e quem nunca já ouviu falar, né, quem nunca teve um tio na família ou algum amigo do amigo que tem um tio que ficou rico comprando imóveis, que tem 40 imóveis, acaba alugando esses imóveis ganhando muito dinheiro. Eu mesmo conheço uma pessoa que tem na ordem de 30, 40 imóveis, acabou herdando a maioria do pai, ok, e acabou comprando, aumentando o número de imóveis, e hoje em dia vive do aluguel desses imóveis. Justo. Ele acabou mantendo o patrimônio da família, mérito dele, e ele acabou aumentando esse patrimônio. Quem nunca ouviu falar de uma pessoa assim? Quem compra terra não erra, né? Óbvio que não é uma regra, mas tem um fundo de verdade. Só tome cuidado quando se você for comprar fundos imobiliários, principalmente tijolos que ficam vinculados a negócios. Na verdade não, tome cuidado se você for comprar fundos imobiliários, quase me atrapalhei aqui, porque existe uma oscilação do preço desses fundos imobiliários. Você pode acabar querendo vender eles, por mais que não tenha sentido naquele instante fazer esse movimento. Diferentemente, quando você compra imóveis físicos, você não observa essa oscilação ao longo do tempo. Você está na sua casa, você comprou um imóvel para morar. Você pagou R$500 mil, R$500 mil, e todo dia, a cada hora, alguém bate na sua porta e fala: oi, tudo bem? Eu estou querendo comprar seu imóvel por R$501 mil. Por 495, opa, 557 mil. Isso acontece? Não acontece. Mas a verdade é que a oscilação do preço do imóvel, ele acontece a todo instante. Pela venda e compra de imóveis contíguos. Aquele mesmo bairro, aquela mesma região, de alguma especulação imobiliária, mas você não vê essa movimentação. Então você acaba ficando blindado desse movimento que muitas das vezes acontece na venda ou na compra de forma errada, quando principalmente você tem ativos que você consegue visualizar essa oscilação muito mais fácil. Tome cuidado quando você compra ativos como fundos imobiliários para não cair nesse problema. Eu não estou dizendo que fundos imobiliários são ativos ruins, não são, mas você tem que saber investir. Não adianta comprar alguma coisa que você não sabe o que é. Tudo bem? Bom, um outro um terço são negócios. O brasileiro tem uma visão distorcida do que é de fato um negócio. Tão pouco tem conhecimento para entender a dificuldade de manter tal empreendimento ao longo do tempo. Bom, não obstante, todo negócio, se bem gerido e a depender do seu estágio de maturação, promove algo denominado equity. O equity é o que gera aquela frase rico de um dia para o outro. Equity é uma palavra estranha e em inglês. Basicamente é o valor do negócio. Quando você vende um negócio, ou até quando você não vende, aquilo faz parte do seu patrimônio, você acaba tendo muito mais em patrimônio do que só o faturamento mensal do negócio. Imagine que aquele seu patrimônio será igual ao que você, de forma bem simples, que você fatura no mês, vezes 12, vezes X anos, descontando a taxa de juros. Cara, existem várias formas de você calcular valuation. Meu objetivo não é ensinar isso aqui, mas saiba que equity é uma das maneiras mais rápidas, uma das maneiras de você receber aquele título, ficou rico de um dia para o outro. Você pode também ganhar na loteria. Bom, e você, porque é mais difícil do que ser milionário no Brasil, estatisticamente falando. Ou você pode
fazer equity. Eu ia falar algo ilícito, mas não recomendo que você faça nada ilícito, não. Bom, o terceiro e por último, mas não menos importante, chegamos no deixar 1/3 em sua posse, que é escrito no Talmud. É você fazer o seu colchão financeiro. Reserva de emergência. Eu não sou da área de saúde, não sou médico, sou engenheiro civil. Me formei em engenharia civil. Não sou engenheiro civil, me formei em engenharia civil. Diferente. Trabalhei por anos como engenheiro civil. Depois, é uma história meio estranha, mas depois resolvi parar de trabalhar. É como se fosse basicamente se aposentar. Minha história é um pouco diferente, então depois eu posso conversar sobre isso. O ponto aqui não é falar da minha história em si, mas é da importância dessa reserva de emergência. Eu não sou médico, eu não sou da área de saúde, mas eu te garanto uma coisa: você poder dormir bem, isso te traz saúde. E você dormir bem, sabendo que você tem uma reserva de emergência, isso te traz ainda mais saúde. Não tenha dúvida disso. O médico vai falar para você comer melhor, se exercitar, e etc, e etc, 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 etc. Eu, como sou da área de saúde, vou falar: siga o que o médico está falando e some ao fato de você ter uma reserva de emergência. Quando você tiver um problema, você vai me agradecer. Não tenha dúvida. E tome muito cuidado onde você coloca a sua reserva de emergência. E você não saberá prever quando existirá uma crise. Não adianta tentar prever uma crise. Ninguém conseguiu, quase que ninguém conseguiu prever a crise de 1929, 28. Ninguém conseguiu prever a crise, quase que ninguém conseguiu prever a crise do subprime em 2008. Essas foram as maiores crises que já passamos. Ninguém conseguiu prever o Covid. Então você não tem uma bola de cristal. Faça uma reserva de emergência e durma bem. Esse também foi um dos ensinamentos que o preceptor, pai da jovem, ao longo desse tempo acabou passando como princípios milenares. Bom, um outro tópico é porque os cavalos dormem em pé. Primeiramente, sim, é verdade que os cavalos dormem em pé. Em certo momento, ele acaba contando essa história. Os cavalos, por adaptação, ao longo do tempo, eles dormiram em pé, porque eles são muito grandes, eles não têm mãos para subir em árvores, eles não costumam dormir dentro de cavernas, eles precisavam sempre ficar atentos. Então eles começaram a dormir em pé, sono polifásico, umas 5 a 8 vezes eles acabavam dormindo uns 40 minutos mais ou menos. Óbvio que você vai ver um cavalo que não está dormindo em pé, eu sei, mas eles conseguem também dormir em pé, esse é o ponto. E o ponto aqui, que fazendo uma analogia para você, jogando para você agora, que em uma fase da sua vida talvez você precise dormir em pé, que basicamente é tomar cuidado com os perigos que estão no seu entorno e também ficar atento para observar as oportunidades. Não adianta a oportunidade passar na sua vida e você não aproveitar. Se você não aproveita a oportunidade, alguém aproveita, isso eu te garanto. Se você não aproveita alguma oportunidade, alguém vai aproveitar. Não tem oportunidade desperdiçada. Ou você aproveita, ou alguém aproveita. Algum momento da vida, talvez você tenha que dormir em pé. Saiba disso. Não tenha dúvida disso. Bom, se eu não pedir para você seguir aqui o canal, eu te peço para você seguir aqui o canal, se inscrever, ativar o sininho de notificação, curtir. Eu vou deixar um outro vídeo aqui que você possa assistir também no canal, no momento que você olhe. Qualquer coisa, você deixa aqui nos comentários um outro livro para que seja o próximo que eu venha a ler. Bom, o meu nome é Osmar Tanajura e eu te vejo daqui a pouco.